Muito bem, vamos repercutir aqui uma notícia que a gente publicou no nosso site, no setor de direito trabalhista, a respeito de um caso que tem sido cada vez mais comum a gente ver aqui no escritório, tá? Que é o caso da pejotização do agente correspondente bancário. E nesse caso, grande parte dos processos, uma parte muito grande, são processos contra o banco original, tá? E são processos nos quais, normalmente, o agente bancário, o correspondente bancário, vai conseguir o reconhecimento do vínculo de emprego e aí é lógico os consectários legais desse reconhecimento, pagamento de férias, recolhimento de FGTS, multas de 40%, hora extra, todo tipo de consectário imaginável, motivo pelo qual são ações, via de regra, com um valor bastante grande, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nessa notícia, que vai dizer o seguinte: em um recente caso julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que é o Tribunal de São Paulo, mas esse entendimento ele está em todos os tribunais, tá? A gente tem inclusive vários julgados já aqui no nosso site contra o banco original, inclusive boa parte deles, mas de todos os tribunais do Brasil, tá? A questão em debate foi a existência ou não de vínculo empregatício entre um correspondente bancário autônomo, presumivelmente autônomo, é claro, que prestava serviços por meio de pessoa jurídica constituída pelo próprio trabalhador, ou seja, não era mesmo uma pessoa física, né? O banco tinha, no caso, exigido que fosse uma pessoa jurídica, o trabalhador abriu uma PJ para poder prestar esse serviço de correspondente bancário, de agente bancário para o banco original, né? E aí a reclamada, que no caso é o banco original, negava a existência do vínculo de emprego e argumentava que a relação era de prestação de serviços autônomos, né? Conforme estabelecido pela Resolução 3.954 de 2011 do Banco Central do Brasil, que regula a contratação de correspondentes bancários. Essa é uma resolução que ela vai dizer o que é um correspondente bancário e vai efetivamente dizer que o banco pode fazer a contratação desse serviço de maneira terceirizada, né? Até um tempo atrás, era bastante discutido isso e na justiça os bancos sempre perdiam. Por quê? Porque você não podia terceirizar a atividade fim, ou seja, a atividade de um correspondente bancário, de um agente bancário, é uma atividade típica de um banco, né? O que ele faz ali é o que o banco faz. Então você não podia terceirizar isso, né? Ocorre que o STF já decidiu que sim, pode, lógico, a lei mudou e o STF chancelou, falou, realmente não é inconstitucional, se a lei mudou a partir de agora, então pode a terceirização da atividade fim. Agora, isso não quer dizer que qualquer terceirização de atividade fim seja permitida, tá? Por quê? Porque essa terceirização não pode fraudar a lei. Não é porque você abriu uma PJ, está prestando serviços que estão ali constantes na resolução 3.954/2011 do Bacen, do Banco Central, que você não é empregado, tá? Por quê? O que define o vínculo empregatício é o que está na CLT. Vamos dar uma olhada aqui na CLT no seguinte: você tem aqui os artigos 2º e 3º da CLT que vão trazer quais são os predicados, quais são os requisitos para que você entenda que existe uma relação de trabalho. Primeiro, subordinação. Você obedece ordens no seu mistério, no que você faz, ou você tem liberdade desde que entregue os resultados. Qual que é a primeira diferença entre quando a gente contrata uma empresa terceirizada realmente para fazer um serviço para a gente e quando existe a subordinação? Vamos tirar do correspondente bancário para dar um bom exemplo. Eu tenho, por exemplo, uma empresa que faz vídeos para YouTube. Eu gravo o vídeo, depois preciso editar esse vídeo. Eu contrato a minha empresa e falo, olha, eu preciso que você me entregue isso aqui editado. Eu não vou dizer se eu quero que essa empresa me entregue isso
feito por 2 ou 3 pessoas diferentes. Eu não vou dizer se eu quero que a empresa utilize o programa X ou o programa Y. Eu não vou ficar interferindo em como a pessoa faz o trabalho dela, eu só quero que ela me entregue o resultado, né? Lógico, comporta exceções, mas a grosso modo, isso é ausência de subordinação. Agora, se tem alguém lá que te dá ordens, que te fala como você tem que fazer seu trabalho, quando você tem que fazer seu trabalho, etc, etc, você tem subordinação, tá? Não importa se você é uma pessoa jurídica que está lá sozinha. Segundo ponto é a onerosidade. Seu trabalho é pago? Bom, a menos que você seja um filantropo, eu tenho certeza que é. O terceiro é a pessoalidade. Então, quer dizer, o serviço deve ser exercido por uma pessoa específica? Então, veja, você, nessa PJ que você abriu, você contratou 3 pessoas que estão fazendo o serviço de correspondência bancária? Ou é você mesmo que está lá dando a cara a tapa na PJ e é você que está fazendo e tem que ser você? Se tem que ser você, ou se pelo menos é sempre você, a gente tem a pessoalidade, tá? Então aqui é onde a gente vai falar, olha, a PJ é uma fraude e, na verdade, quem presta o serviço é a pessoa física. A PJ vem aqui só para poder fazer o papel o papel da fraude mesmo, né? Então a PJ ela é tirada dessa relação. E por fim, a habitualidade. Você sempre exerce esse serviço ou faz ocasionalmente. Veja, aqui nunca a gente tem esse problema quando a gente está falando de correspondente bancário, porque é sempre habitual, né? Mas há casos em que você pensa, por exemplo, um restaurante de fim de semana tem muito mais público, aí precisa chamar um garçom só para ir naquele fim de semana, porque aquele fim de semana os funcionários não vão dar conta, é um freelance, né? Você não tem habitualidade. Agora não, se você é um correspondente bancário, você tem habitualidade. Não importa se você trabalha 4 dias por semana ou 3 dias por semana, ou se numa semana trabalha 2, na outra 5, mas existe uma habitualidade. Você sabe que está sempre prestando o serviço de correspondência bancária para o banco. Logo, se você tem a subordinação, se você tem a onerosidade, se você tem a pessoalidade, se você tem a habitualidade, você tem um vínculo de emprego, e o artigo 9º da CLT vai dizer que esse contrato que foi feito de pessoa jurídica, esse contrato onde foi terceirizado para você esse serviço bancário, ele é nulo, ou seja, ele não tem valor. E aí, a partir do momento que é reconhecido que você é um empregado seletista que foi fraudado, você passa a ter direito a todas aquelas previsões que a CLT vai trazer para você, que é trabalhador, tá bom? Basicamente isso, a gente tem uma notícia toda completa aqui, é claro, mostrando os meandros do processo, mas acho que é já suficiente para você entender como é que essa coisa toda funciona. Espero que a gente tenha conseguido te ajudar aí. Até a próxima.